Olá! Nessa videoaula abordarei algumas formas de abstração e visões de um processador. Uma abstração de um processador, sob o ponto de vista do projetista de software, é a arquitetura. Sob o ponto de vista do projetista de hardware, um processador é visto não somente como uma arquitetura, mas também a sua implementação física, definido como microarquitetura ou organização, e também as tecnologias disponíveis para implementá-las. A arquitetura de um processador define vários aspectos de interesse do desenvolvedor de software. O conjunto de instruções para qual aquele processador é capaz de entender, o tamanho da palavra, que é o tamanho máximo do dado que o processador consegue lidar de uma só vez, os tamanhos de dados que o processador consegue operar, se a realização das operações serão feitas somente entre registradores ou se haverá acesso direto à memória sem passar por registradores, os modos de endereçamento que determinam a maneira como o endereço do dado será calculado para acessar um dado necessário para a execução da instrução. E, por fim, um mapa de memória, onde mostra a faixa de endereço reservada para programas, dados estáticos, dados dinâmicos e periféricos mapeados em memória. Do ponto de vista do projetista de hardware, além de se preocupar com os aspectos de arquitetura já tratados no slide anterior, há de se preocupar também com a forma de implementar fisicamente cada aspecto da arquitetura. A esse conceito, damos o nome de microarquitetura ou organização. Uma microarquitetura de um único processador pode ser implementada na forma ciclo único, multiciclo, pipeline, superescalar ou Single Instruction Multiple Data, SIMD. Implementações de multiprocessadores em um único chip recaem sobre a categoria de implementação MIMD, Multiple Instruction Multiple Data. Toda arquitetura tem pelo menos um caminho de dados que pode ser único ou dedicado a um certo conjunto de instruções, por exemplo, instruções para cálculo de aritmética de precisão. A unidade de controle de uma microarquitetura fica responsável pela decodificação da instrução e da definição da sequência de configurações de sinais de controle do caminho de dados. Pode ser implementada como um circuito puramente combinacional, ou como uma máquina de estados finitos, ou como um microprograma previamente gravado em memória não volátil. Outros aspectos que o projetista de hardware tem que se preocupar são os métodos de comunicação do processador com os seus dispositivos de entrada e saída, e as maneiras com que as transações ou trocas de dados com esses dispositivos acontecerão. O projetista de hardware deverá ainda conhecer os diversos tipos de tecnologias de memória existentes e saber combiná-las de forma adequada para projetar uma organização de memória adequada sem prejudicar o desempenho do processador. Por fim, o conhecimento dos diversos tipos de barramentos de comunicação e tecnologias envolvidas no desenvolvimento dos mesmos são essenciais para manter elevada a performance do sistema computacional. E com isso terminamos aqui mais uma videoaula.